Olá, irmãos, que a paz do Senhor esteja com vocês. Ultimamente temos vivenciado tempos sombrios e sabemos que o Senhor está às portas. Este não é um sonho de arrebatamento, é uma experiência de quase morte de um dos nossos irmãos na África. Esta é uma ocorrência extremamente sobrenatural que traz uma mensagem muito poderosa de nosso Senhor Jesus. É minha humilde opinião que você deve permanecer calmo e assistir a este vídeo até o final, pois isso pode salvar você e sua família de riscos não antecipados no futuro. Esta carta chegou há alguns dias de uma jovem mulher. Nela, ela detalhou os eventos que ocorreram durante seu encontro com a morte e seu surpreendente encontro com Jesus. Ela foi realmente ressuscitada como uma mensageira divina de Deus. Meu nome é Amara. Quero compartilhar com você e os membros do seu canal um encontro que tive com Jesus durante minha experiência de quase morte. Eu nunca tive motivo para duvidar da existência de Deus ou de qualquer coisa relacionada ao arrebatamento. Mas, sinceramente, eu era uma daquelas cristãs que via o cristianismo como um sacramento. Meus pais tinham apenas 3 filhos e eu era a única filha. Mesmo enfrentando dificuldades e tomando decisões das quais mais tarde nos arrependemos, gostávamos de quem éramos. Meu pai era um homem de palavra e respeitado em casa e na comunidade. Ele raramente ia à igreja porque achava chato. Minha mãe, por outro lado, era uma mulher muito trabalhadora e bem vista na igreja e na comunidade. No meu 23º aniversário, decidi fazer uma festa. Durante a festa, comecei a me sentir tonta e desmaiei. Os paramédicos vieram e rapidamente me levaram para o hospital. Foi confirmado pelo meu médico que eu tinha desenvolvido endocardite. Apesar dos vários medicamentos e terapia com antibióticos, a dor e a tontura que eu estava sentindo continuaram a piorar. Sempre que eu dormia, ouvia uma voz estranha me dizendo que eu ia morrer. Isso acontecia todas as noites, e por isso eu tinha problemas para dormir. Eu disse à minha mãe sobre isso e ela refutou a voz, declarando que eu nunca morreria em nome de Jesus. Mas minha saúde continuou a deteriorar. Meus pais gastaram muito dinheiro me transferindo para os melhores hospitais do meu país, mas o resultado era sempre o mesmo. Eu estava cada vez mais deprimida. Lembro-me de dizer ao meu irmão mais velho, Fred, sobre a voz estranha que ouvi. Ele olhou nos meus olhos e disse: "Deus tem um plano para você." Eu não era muito religiosa, mas tinha fé na existência de Deus. Toda vez que ia dormir, orava a Jesus. Eu sabia que precisava dele mais do que nunca. Eu nunca parei de implorar a ele para vir e ficar comigo. Sua presença era tudo o que eu precisava para me sentir confortável. Meu estado piorava a cada dia e eu começava a sentir sensações muito estranhas. Eu nunca senti nada parecido antes. Eu tinha a sensação de que toda a vida tinha sido sugada do meu corpo. E a dor era a única coisa que restava. Eu estava acamada por dias. Eu estava realmente sobrecarregada com tanta tristeza. Ainda posso lembrar vividamente o dia em que o incidente aconteceu. Por volta das 10 da noite, percebi que meu coração estava batendo muito mais rápido do que o normal. Minha respiração estava fora de controle e eu não conseguia fazer nada a respeito. Parecia que minha respiração tinha parado de repente. Eu senti que estava começando a sufocar. Tentei mover meu corpo na minha cama, mas não conseguia falar. Eu estava tentando levantar minha mão, mas não sentia nenhum movimento. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Antes daquele dia fatídico, minha mãe sempre passava a noite no meu quarto, mas naquela noite fatídica, ela dormiu no próprio quarto. E como eu não conseguia dar o alarme, ninguém na casa sabia o que estava acontecendo no meu quarto. Eu simplesmente não conseguia entender o que estava acontecendo comigo. Naquele momento, parecia que meu espírito tinha se movido e se separado do meu corpo e eu estava sendo impulsionada pelo espaço a uma velocidade incrível. Foi então que percebi algumas entidades peculiares que me informaram, sem rodeios, que eu nunca tinha existido. Eu me perguntava pela enésima vez se estava morta. Eu não conseguia aceitar o fato de que estava morta, mas meu ambiente mostrava a realidade. O novo ambiente, que estava cheio de tanta escuridão, começou a mudar para um nível mais alto de iluminação e eu podia ver as nuvens voando acima, mas não podia ver ninguém do outro lado.
Depois de algum tempo, durante o qual ainda não tinha certeza de onde estava, ouvi uma voz chamando meu nome de algum lugar na nuvem. Porque a voz era tão clara, eu assumi que estava vindo de alguém próximo. Comecei a caminhar em direção à voz, que também parecia estar se aproximando de mim. No entanto, apesar de viajar várias milhas nessa direção, não consegui localizar a fonte da voz ou a pessoa que estava chamando meu nome. Fiquei assustada quando senti uma mão no meu ombro do nada. A pessoa que me tocou era mais alta e mais masculina. Levantei a cabeça para olhar seu rosto, mas a glória e o fogo que emanavam de seu rosto me impediam de vê-lo direito. Falei em voz baixa e perguntei: Jesus, é você? A voz ecoou de volta: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele continuou: Venha comigo, vou mostrar-lhe coisas grandes e poderosas que você não conhece. Jesus, estou morta! Lágrimas ainda escorriam pelo meu rosto, eu não pude deixar de perguntar. E ele respondeu: Você está aqui por um propósito, e isso deve ser realizado o mais rápido possível. Vou lhe dar a minha palavra, e peço que a dissemine pelo mundo. Deixe-o saber que a grande tribulação está chegando. Será mais difícil e mais longo do que a humanidade pode imaginar. Por causa da superioridade e poder na voz, que estava impregnada de poder e justiça, era evidente para mim que este deveria ser Jesus Cristo, o Salvador. Eu nunca, em toda a minha vida, ouvi uma voz tão doce e suave quanto esta. Continuei a chorar e comecei a ouvir sons de gritos e dor enchendo o ar, e as lágrimas que escorriam dos meus olhos se intensificavam. Eu estava me movendo progressivamente para onde a voz e os gritos estavam vindo. O cheiro e o calor que saíam dessa área eram incomparáveis. Percebi que estava no inferno. Este deve ser o poço do inferno, disse a mim mesma. Estou indo para o inferno, Mestre Jesus? Eu me perguntei enquanto ainda estava chorando. Ele respondeu: Você apenas foi à igreja e fez outras atividades religiosas porque foi imposto a você por seus pais e você nunca me procurou com todo o seu coração. E ele fez uma pausa por 1 minuto e observei a reação triste em seu movimento enquanto caminhávamos. Depois de algum tempo, ele continuou: Este é o quão feroz é o fogo do inferno. Assim que ele terminou de dizer isso, os odores e sons nojentos gradualmente desapareceram. A distribuição de poder e a atmosfera mudaram para um estado mais confortável, e posso dizer honestamente que, em todos os meus anos neste planeta, nunca experimentei nada que fosse sequer próximo de ser tão bom quanto era agora. Por favor, ouça com atenção. Interrompendo meus pensamentos, ele disse: 2023 será um ano difícil e o ano que decidirá o futuro. As dores e sofrimentos dos anos passados serão nada comparados ao futuro. A média e a ganância dos homens serão conhecidas e serão a causa de uma pandemia severa. Conflitos entre nações irromperão com mais frequência e violência do que nunca. Mesmo os mais privilegiados estarão preocupados. Depois de sentir minhas ansiedades, ele continuou a segurar minha mão firmemente. Diga ao meu povo que, apesar de tudo, para todos que buscam e encontram salvação em mim, eu, o Senhor, estarei com eles. Eu vou secar as lágrimas dos olhos deles e os confortarei, mesmo que as repercussões da ganância continuem a governar e prevalecer. Ele hesitou novamente e depois disse: Meu Pai, que governa além do céu e da terra, trará paz ao mundo, mas apenas se o mundo buscar arrependimento. Vá agora e conte ao mundo. Mesmo sabendo que tinha uma mensagem que precisava transmitir, continuei me dizendo que não estava indo a lugar nenhum por causa da tranquilidade que experimentei após o último comentário de Jesus. Isso foi apesar do fato de eu saber que deveria entregar a mensagem. Existe alguma possibilidade de que outra pessoa possa ser enviada? Eu não quero voltar para a terra. Ouvi-me perguntando. Ele respondeu: Estes são os meus planos para você. Você nasceu para este propósito e esta é a sua missão na terra. Vá e conte ao mundo o que ouviu e viu. Fui repentinamente derrubada por uma rajada de vento que era tão poderosa
que estava além da minha capacidade de resistir à sua força. Imediatamente comecei a ouvir soluços e lamentos. Tudo ainda estava escuro. O choro de uma voz em particular era o mais audível e familiar, e percebi que era minha mãe. Oh, meu Deus, eu realmente estava morta? Pensei comigo mesma, enquanto começava a sentir algum tipo de contato físico. Quando tentei mover minha mão novamente, ela se moveu. Ao contrário da última vez, abri lentamente os olhos e a primeira coisa que chamou minha atenção foi o relógio pendurado na parede. Apesar da minha visão ainda estar embaçada, fiquei surpresa por não sentir mais dor e o desconforto no meu coração tinha diminuído. Eu me perguntava se tinha sido curada por Jesus. Eu não estava totalmente acordada, mas podia ouvir e sentir todos os movimentos ao meu redor, ao contrário de antes. Quando o choro cessou, tudo o que pude ouvir foram pessoas correndo e se atropelando. Mais tarde, acho que o médico estava lá quando senti algumas mãos desconhecidas no meu corpo e começou a verificar o pulso. Minha mãe entrou apressadamente no quarto e perguntou ao médico de plantão: "Ela acordou?" Reconheci outra voz pela primeira vez em muito tempo e era meu pai. Eu estava ansiosa para sair da cama e abraçá-lo, mas uma mão me segurou. O médico continuou a me examinar dizendo: "Relaxe, você vai precisar de energia." Para a surpresa dos meus pais, o médico declarou que nunca tinha testemunhado nada parecido em toda a sua experiência como médico. Como o médico explicou aos meus pais, nunca ocorreu aqui antes. O coração da sua filha estava tão danificado que suas chances de sobrevivência eram menores que 1%. A ressuscitação dela, após vários testes que revelaram que ela estava morta, como todos vocês viram, é um milagre, disse o médico. Minha mãe se aproximou de mim e perguntou o que tinha acontecido. Ela me disse que meu pai tinha entrado no meu quarto ao amanhecer para verificar como eu estava e foi quando ele descobriu que eu estava deitada na minha cama, desamparada, inconsciente e não estava respirando. Como resultado, eles me levaram apressadamente para o hospital o mais rápido possível. Também informei a ela sobre o que tinha acontecido. Fui ordenada a transmitir a informação que o Salvador me deu. Relatei a informação exatamente da mesma forma que Jesus me deu. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou deste vídeo e quer nos apoiar a compartilhar mais experiências de pessoas de todo o mundo, inscreva-se no nosso canal e compartilhe o vídeo para que todos recebam esta mensagem de Deus. Muito obrigado e fique abençoado até nos encontrarmos novamente.